Salve Maria, sem pecado concebida. Hoje gostaríamos que nós fazer um convite a vocês para que nós meditássemos sobre o Evangelho, mas o Evangelho vivo, que é para nós católicos a vida de um santo. Falaremos sobre Santo Ambrósio. Primeiro, Santo Ambrósio, olha com a importância de ser fiel, de seguir seus princípios, de respeitar a palavra de Deus, de ser um bispo corajoso. Né? Foi através de Santo Ambrósio que Santo Agostinho converteu-se ao cristianismo. Através dele, não. Ele foi o instrumento o qual Deus escolheu para converter Santo Agostinho, outro luzeiro que ilumina nossas vidas em direção ao céu. Enfim, Santo Ambrósio vivia em Milão, e o que falta hoje em dia, desculpe a expressão, há muitas pessoas que utilizam báculo, para não dizer os nomes, sobrava em Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, no século IV, excomungou o imperador romano, o homem mais importante do mundo, e o impediu de entrar na Basílica de Milão. Submeteu o poder temporal ao poder sobrenatural. Por quê? Porque ele fez como São Paulo. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Ele era fraco em relação ao imperador, mas ele permitiu que Deus fosse forte por ele. E ele teve a virtude cardeal da fortaleza para vencer o Império Romano. Isso é lindo. Outro fato que nós podemos falar sobre a vida dele toda, que nos instigam. Primeiro, Santo Ambrósio não era batizado, era um fiel leigo, como eu sou, alguns de vocês são. E Milão estava sem bispo, mas ele não era nem sequer batizado. Só que ele tinha uma vida de retidão muito grande diante de Deus. E quando Milão ficou sem bispo, a multidão toda em frente à catedral, querendo que fosse nomeado, sagrado novo bispo. Eis que um anjo, em forma de criança, fala: Ambrósio bispo. E encora a multidão, encoraja: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E ele, no mesmo dia, é batizado, ordenado sacerdote e sagrado bispo. Depois aconteceu com Santo Agostinho. 30 anos, Santa Mônica viveu na penitência. E ela só queria que ele fosse batizado. Que ele largasse o maniqueísmo e fosse católico. Depois de 30 anos, além de católico, tornou-se santo e doutor da nossa igreja. E só para concluir em relação a Santo Ambrósio, São Tomás ele fala que a graça pressupõe a natureza. Ou seja, o Espírito Santo, quando vem nos ajudar, ele não faz o que nos cabe realizar. Como diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E quando você lê os escritos de Santo Ambrósio, a formação dele era jurídica. E ele tinha um olhar muito misericordioso. Não sei se vocês conhecem uma passagem do Evangelho em que Jesus fala: existem pessoas que me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E ele dizia: existem muitos pecadores que estão entregues ao pecado, à lama do pecado, mas o coração ainda está incômodo, ainda está junto do seu Criador. Ele trouxe a misericórdia e insistia nisso, que todo pecador tinha futuro. E foi com esse olhar que ele conseguiu, com a graça de Deus, com as orações de Santa Mônica, converter Santo Agostinho
e hoje ser esse grande farol para nós católicos. E que viva Cristo Rei!